Os principais movimentos socialistas que surgiram no século XIX foram anarquistas ou comunistas. Segundo os ideias anarquistas, os operários somente iriam melhorar as condições civis do Estado e todas as formas de poder foram extintas. Daí temos as seguintes observações. Tanto o anarquismo quanto o comunismo pautavam suas metas em transformações sociais profundas, não solicitavam somente mudanças nas relações entre patrões e trabalhadores. Os anarquistas acreditavam que toda forma de exploração dos seres humanos teria um fim a partir do momento em que a sociedade se organizasse sem autoridades, sem gestores, sem escolas, sem polícia, ou seja, sem qualquer outras instituições estatais. Para os comunistas, a situação de exploração capitalista acabaria somente quando os operários assumissem o poder estatal, ou seja, o controle do Estado. A partir daí, então, criaram novos valores sociais para aumentar a qualidade de vida da sociedade, acabando dessa maneira com a exploração capitalista. No início da formação dessas classes trabalhadoras, percebemos a predominância de imigrantes europeus fortemente influenciados pelos princípios anarquistas e comunistas. Na primeira década do século XX, o Brasil já tinha mais de 100 mil trabalhadores, sendo a grande maioria concentrada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde os trabalhadores queriam melhores salários, diminuir a jornada de trabalho e assistência social. Em 1917, foi organizado pelos trabalhadores uma grande greve em São Paulo, onde os trabalhadores dos setores alimentício, gráfico, têxtil e ferroviário foram os maiores atuantes nesse novo movimento. Passadas todas as agitações, a ação grevista serviu para a formação de um movimento mais organizado sobre os ditames de um partido político, no ano de 1922. Com o decorrer das décadas, o capitalismo foi agregado novas feições. A sociedade passou por crescentes transformações e assim, os operários necessitaram articular nova forma de luta com suas causas. Dessa maneira, surgiram os movimentos socialistas a partir da organização dos trabalhadores. Os principais movimentos socialistas que surgiram no século XIX foram os anarquismo e o comunismo. Segundo as ideias anarquistas, os operários somente iriam melhorar as condições de vida se o Estado e todas as formas de poder fossem extintas. Com a aceleração da industrialização, a crescente concentração de capital e a formação de grandes monopólios do século XIX, diversos países europeus, como a Inglaterra, a França e a Alemanha, se destacaram com fornecimento. Com a aceleração da industrialização, a crescente concentração de capital e a formação de grandes monopólios do século XIX, diversos países europeus, como por exemplo a Inglaterra, a França e a Alemanha, se destacaram com o fortalecimento de suas economias. A industrialização trouxe consigo a urbanização. As cidades não chegam a cavalo, mas sim a fumaça e óleo, com a introdução dos automóveis do século XIX. Assim, uma rápida e desorganizada urbanização se aceitou na Europa. A partir da ascensão do sistema capitalista, industrialização, formação de mercados, bancos e comércios, ocorreu a ascensão de uma nova classe social, os operários, isso é, os trabalhadores das indústrias capitalistas. Consequentemente, surgiram as relações sociais entre donos das fábricas e trabalhadores das fábricas, que permearam o dia a dia das indústrias. Dessas relações nem um pouco amistosas entre capitalistas e trabalhadores, surgiram na Inglaterra dois movimentos, os lutistas e os cartistas, que tinham um objetivo em comum: encontrar soluções para os problemas enfrentados pelos operários, principalmente o desemprego, depois da introdução das fábricas de máquinas que substituíram diversas forças de trabalho humana. Tanto lutistas quanto cartistas reivindicaram através de ações como a quebra de maquinárias das indústrias ou o retorno ao emprego dos trabalhadores desempregados. Outra forma de reivindicação operária que não surgiu em todo efeito foi a tentativa de alcançar melhores condições de trabalho, solicitando ao governo. Geralmente, o poder público não atendia a essas reivindicações, pois o próprio governo era dono da indústria. Oi, tudo bem? Eu vou falar sobre a origem dos sindicatos. Teve origem após a Revolução Industrial, com o intuito de ajudar os trabalhadores nas suas condições precárias. E o que seriam as condições precárias? O salário era muito baixo, a carga horária era muito alta, e eles não tinham médicos para ajudar eles nas fábricas. Essa luta foi marcada por duas classes sociais,
o proletário e a burguesia. A burguesia não queria dar esses direitos para os proletários. Então, eles tentaram de todas as formas, protestos, entre várias coisas. E uma dessas coisas foi um movimento chamado ludismo, que era que os trabalhadores quebravam as máquinas. Em 1824, o parlamento inglês criou a Trade Union, que é nada mais, nada menos que uma organização que cuidava e administrava os sindicatos. Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar algumas coisas a respeito do movimento operário brasileiro para vocês. O movimento operário, através de suas lutas, contribuiu de forma significativa na elaboração do artigo 7 da Constituição Federal. A luta dos trabalhadores empreendeu à história um novo sentido. Entre as principais reivindicações estavam os baixos salários fornecidos, a longa carga horária de serviço, a falta de leis trabalhistas que assegurassem férias, a aposentadoria e entre outros benefícios. A gente sabe que a Constituição de 1891 se preocupava pouco com as questões sociais. O movimento operário no Brasil teve origem principalmente devido à influência dos imigrantes que vieram morar em nosso país. Como o processo de industrialização ocorreu de uma forma rápida, as principais autoridades da época não deram muita importância às definições dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Os imigrantes, que também faziam parte dos trabalhadores brasileiros, trouxeram com eles algumas ideias e teorias da Europa, que eram colocadas em prática pela classe trabalhadora europeia. Esses imigrantes eram muito influenciados pelos princípios anarquistas e comunistas. Os discursos convocando os trabalhadores das fábricas começam, e os imigrantes eram bons com seus discursos. Queriam que os operários se unissem em associações que futuramente seriam determinadas para o surgimento do primeiro sindicato. O Brasil já possuía uma grande quantidade de operários na primeira década do século XX. Essa quantidade chegava a ser mais de 100 mil trabalhadores, mas a maioria destes se localizavam nos maiores centros industriais da época, que eram os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Os principais objetivos daquela época eram reivindicar por melhores salários, jornada de trabalho reduzida e assistência social. E entre os anos de 1903 e 1906 aconteceram algumas greves. Essas ainda eram bem pequenininhas, mas se espelhavam pelos grandes centros industriais. Faziam parte desses grupos os alfaiates, tecelões, carpinteiros, ferroviários, mineradores e portuários. A teoria socialista se originou a partir dos pensamentos de Karl Marx. Essa teoria teve um papel muito importante durante o movimento operário. O primeiro Partido Socialista Brasileiro foi fundado no ano de 1906. Foi a partir desse momento que o movimento passou a ganhar mais e mais força. Porém, as reivindicações dos operários não surtiam efeitos, pois quem controlava a maioria das indústrias na época era o próprio governo, e atender aos pedidos dos operários traria muitos e muitos prejuízos ao governo. O governo não tinha um mínimo de interesse em atender às reivindicações dos operários. Com o início dos levantes que ocorreram durante a primeira década do século XX, o mais com a situação. E em 1997, aconteceu uma greve geral que tomou conta de São Paulo. Sem nenhuma resposta contra as reivindicações, em 1917 ocorreu uma greve ainda maior que a anterior. As greves aumentavam cada vez mais de proporção. Os operários passavam a ocupar as ruas da cidade e a polícia passou a intervir. Durante um confronto entre os operários, a polícia acaba assassinando um jovem. E esse acontecimento fez com que a classe operária ganhasse ainda mais força. Após todas as manifestações pelos direitos trabalhistas, em 1922 foi oficializada a fundação do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Esse partido foi inspirado pelo Partido Bolchevique Russo. Junto à oficialização desse partido, os sindicatos passaram a se organizar melhor, ganhando assim vários associados. É exatamente na década de 30 que Getúlio Vargas derruba o presidente eleito
e assume o governo provisório, que posteriormente convoca a Assembleia Constituinte e elabora a Carta de 1934. Nessa Constituição havia uma novidade: a preocupação com a ordem social, explicitada nas conquistas trabalhistas, a criação do Ministério do Trabalho, que possibilitou a Vargas simultaneamente atender algumas reivindicações dos trabalhadores e também a controlá-los. Em 1945 se finda o Estado Novo, e em 1946, no governo de Eurico Gaspar Dutra, sendo promulgada a Constituição do ano subsequente, esta dava um maior enfoque na democracia, aumentando o poder de participação na área trabalhista, instituindo assim o direito à greve. Os trabalhadores poderiam participar nos lucros das empresas, teriam repouso semanal remunerado, estabilidade e dentre muitos outros direitos. Na época da ditadura militar, mais especificamente no mandato do general Arthur Costa e Silva, os trabalhadores se sentiram bastante satisfeitos, uma vez que a política deflacionária elaborada no governo anterior de Castelo Branco provocou uma diminuição no poder de compra de empresas de capital brasileiro e reeducação dos salários. Vale pontuar que desde o início do regime os trabalhadores já sofriam, pois o Comando Geral dos Trabalhadores CGT foi alvo de repressão. Durante o processo de abertura política no governo Geisel, já em meados dos anos 80, as insatisfações no meio operário deram origem a várias organizações. Nesse cenário surge uma importante liderança, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Torna-se evidente, portanto, que essas mudanças proporcionaram aos trabalhadores e aos próprios cidadãos uma segurança jurídica maior, pois inúmeros direitos que sequer existiam no contexto constitucional hoje são garantidos por lei, e o Estado surge para se fazer cumprir o que está exposto. Com as reivindicações por meio dos movimentos operários e devido a transformações que estavam ocorrendo no mundo, surge uma política trabalhista idealizada por Getúlio Vargas, já citada anteriormente. A atual Constituição, aprovada em 1988, trouxe significativas alterações normativas trabalhistas que estão em vigor. A maré grevista a favor do movimento operário, iniciada em 1917, prolongou-se até 1920, com novos movimentos paredistas sucedendo-se na capital paulista, no interior do estado do Rio de Janeiro e em outras cidades do país. O governo, porém, passou a reprimir violentamente esses movimentos, fechando sindicatos, prendendo e expulsando do país os militantes anarquistas. No governo de Arthur Bernardes, as prisões encheram-se de sindicalistas. A partir de 1930, quando o movimento operário voltou a se organizar, os anarquistas já haviam perdido muito de sua influência. Em seu lugar surgiu o Partido Comunista do Brasil, fundado em 1922, sob o impacto das ideias e das experiências da Revolução Russa. Embora tenham surgido várias organizações operárias no Brasil, já no final do século XIX, foi só a partir de 1903 que o movimento operário sindical começou a ganhar importância. Nesse momento, os trabalhadores em indústrias têxteis eram as mais numerosa categoria operária. Outros, porém, como os ferroviários e os gráficos, estavam mais bem organizados. As greves frequentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Santos faziam destas cidades os principais focos de lutas operárias. Em 1906, foi realizado no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Operário Brasileiro. 2 anos depois, surgiu a Confederação Operária Brasileira, COB, primeira entidade de caráter nacional do proletariado brasileiro. A COB teve importante papel nas lutas do período, batendo-se pela redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, seguro contra acidentes, proibição do trabalho infantil, redução dos aluguéis, entre outros